Quando se fala em construir ferrovias, sempre parece um investimento vantajoso. Em média, um trem de passageiros pode transportar 10 vezes mais pessoas que um avião, 25 mais vezes que um ônibus e 400 vezes mais pessoas que um carro. Além disso, o custo por pessoa é mais econômico. A ideia de transportar milhares de pessoas entre grandes cidades em poucas horas é sempre bem recebida. Mas no Brasil, não é. São Paulo e Rio de Janeiro estão a 450 quilômetros de distância, e apesar de serem as duas cidades mais populosas e importantes do Brasil, não existe uma ferrovia de transporte de passageiros conectando-as. Em um primeiro momento, você pode imaginar que a falta dessa conexão se deve a algum obstáculo realmente significativo, como montanhas intransponíveis e rios tão grandes que são impossíveis de atravessar. Mas não. A realidade é que aqui existe uma imensa e bela planície. Essa região é chamada de Vale do Paraíba, tão fácil de construir conexões que foi aqui que as primeiras rodovias do Brasil foram construídas, devido a essa facilidade geográfica. Mas no caso das ferrovias, elas nunca tiveram êxito aqui e na maior parte do Brasil. Por quê? Se existe um lugar onde uma ferrovia é necessária no Brasil, é neste lugar. Essas áreas acumulam a região mais densamente povoada do país. Na região metropolitana de São Paulo, são 22 milhões de pessoas, e no Rio de Janeiro, 13 milhões. Ao longo do Vale do Paraíba, as maiores e mais ricas cidades se acumulam. Enquanto um carro leva 5 horas e meia para atravessar o Vale do Paraíba, um trem de alta velocidade poderia fazer isso em metade desse tempo. E foi buscando essa eficiência que a primeira ferrovia do Brasil surgiu em 1854 no Rio de Janeiro, ligando o porto de Mauá à raiz da serra, com apenas 14 quilômetros de extensão. Visando explorar e melhorar ainda mais a produção cafeeira, a melhor forma de aprimorar o abastecimento desse produto, bem como aumentar o fluxo de pessoas entre os municípios, era através da construção da primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Mauá. Depois foi feita a Estação Central do Brasil, para facilitar a logística de exportação, indo de encontro com Queimados em um percurso de aproximadamente 47 quilômetros. Em 1855, foi a primeira tentativa de conectar São Paulo e Rio de Janeiro, em um trecho de 231 quilômetros, pela chamada Estrada de Ferro. Com essa construção escoando a produção cafeeira, entretanto, o transporte de passageiros continuava esquecido. Até 1945, a malha ferroviária brasileira tinha aumentado significativamente, mas foi justamente por esse período que o transporte ferroviário também começou a fracassar. Após a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder, as ferrovias perderam mais força ainda, tendo maior foco em rodovias por alguns motivos. O primeiro foi devido à recente mudança de capital do Brasil, sendo agora Brasília. Kubitschek planejava povoar o centro do país, encurtando essa distância por meio das rodovias. E o segundo fator era que Juscelino estava planejando atrair indústrias automobilísticas para virem ao Brasil, o que por conta disso atrairia outras indústrias que rodeiam o ramo automobilístico, como empresas de peças, lubrificantes e componentes elétricos. Com essa industrialização, houve um sucateamento das principais ferrovias do país. E hoje as rodovias representam 58% de todo o transporte. Enquanto existem 200 mil quilômetros de rodovias, existem quase 7 vezes menos ferrovias. E ainda menos quilômetros de ferrovias focadas em transporte de passageiros. As principais viagens de trens de transporte de passageiros do Brasil são realizadas pela Vale, que conta com 2 mil quilômetros de ferrovias para o transporte dos mesmos. E a sua principal linha é a que liga Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo, com 664 quilômetros de extensão. Outra conexão de passageiros significativas no Brasil ocorre entre Paraupebas, no Maranhão, até Carajás, no Pará. Entretanto, é uma ferrovia principalmente focada no transporte de carga de ferro. Por mais que o Brasil tenha a maior malha ferroviária da América do Sul, está muitos anos atrás das grandes potências. Para se ter uma noção, esse é o mapa das ferrovias do Brasil com suas malhas ferroviárias, possuindo uma extensão de mais ou menos 30 mil quilômetros. Por outro lado, se compararmos com outros países, como a França, o seu investimento ferroviário consolidou uma extensão de aproximadamente 29.900 quilômetros, mesmo sendo 15 vezes menor que o Brasil. Além disso, o máximo de velocidade que uma locomotiva atingiu no Brasil é de 147 km por hora. Isso significa que desse ponto em Rio Grande, passando por todo o mapa ferroviário brasileiro, até chegar ao ponto mais ao norte, em São Luís, levaria aproximadamente 30 horas sem parar, caso essa ferrovia existisse. Ferrovias de transporte de passageiros são uma das bases para o desenvolvimento econômico de grandes potências. Atualmente, 29 países, e sua maioria desenvolvidos,
utilizam linhas de trens-bala de alta velocidade. A China é o maior exemplo de sucesso nisso. O trem de alta velocidade desenvolveu-se rapidamente na China desde meados dos anos 2000, e o trem intermunicipal Pequim-Tijan, inaugurado em agosto de 2008, foi a primeira linha dedicada a passageiros. Atualmente, esse sistema se estende a todas as divisões administrativas da China, e as maiores cidades chinesas têm notáveis ferrovias de alta velocidade, como a que liga Pequim até Kunming, com 2.760 km de extensão, sendo a linha de alta velocidade mais longa do mundo em operação. Além da linha Pequim-Xangai, que tem os trens mais velozes do mundo, e o crescimento econômico chinês acompanhou a implementação de ferrovias no país, focadas principalmente em grandes cidades. E a pergunta que fica é: quando isso chegará ao Brasil? Um novo plano de incentivo às ferrovias, que tem mais de 35 anos, pode estar sendo posto em prática neste exato momento. Aproximar cada vez mais as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com o transporte de passageiros, ao qual poderiam estar em ambas as capitais em apenas 1 hora, ou seja, um morador do Rio de Janeiro poderia trabalhar na capital São Paulo e vice-versa. Esse é o foco do projeto, que já foi autorizado em 2023, mas está sendo estudado há mais de 35 anos. A sua ideia é interligar desde as cidades de Campinas até a cidade do Rio de Janeiro, em um trajeto estimado em 412 quilômetros, utilizando trens-bala. Começaria em Campinas, partiria para Viracopos e em seguida para Jundiaí, com cerca de 34 quilômetros de distância nesse percurso. É claro, utilizando trens de alta velocidade. De Jundiaí, iria diretamente para São Paulo, em uma viagem aproximada de 48 quilômetros de distância, com estimativas de 7 a 15 minutos de tempo, seguindo assim para Guarulhos. Mas antes de chegar na cidade do Rio de Janeiro, seria necessário passar por São José dos Campos, Aparecida, Barra Mansa e Galeão, fazendo essa viagem até aqui de 412 quilômetros, para enfim chegar ao Rio de Janeiro, em um tempo estimado de 1 a 2 horas. Então seria assim que o Brasil resolveria um de seus maiores problemas de infraestrutura. Apesar do seu potencial e vantagens claras, sofreu décadas com desinvestimento e abandono em favor das rodovias. Decisões políticas históricas, especialmente durante o governo de Juscelino Kubitschek, priorizaram a construção de estradas e esqueceram das ferrovias. Mas a esperança do Brasil por sua primeira ferrovia de alta velocidade ainda está de pé. Se você gostou desse vídeo e dessas apresentações de mapas, eu quero te mostrar a Escola do Zero ao Mapa Animado, que te ensina a aplicar os mapas na sua profissão. Utilizando os mapas, você pode mostrar imóveis, demarcar rotas e muito mais. Como é o caso deste projeto, que está disponível na plataforma do Zero ao Mapa Animado. Ou você pode até criar apresentações melhores utilizando os mapas, como nós fazemos aqui no Capital Financeiro. Então, se quiser aprender, é só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.